Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. I have a dream. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 29 de janeiro de 1841. A frota inglesa ocupa a ilha de Hong Kong. Uma poderosa frota inglesa ocupou a ilha de Hong Kong em 29 de janeiro de 1841. O objetivo era impor à China a importação do ópio proveniente da Índia, lucrativo comércio nas mãos da Companhia das Índias Orientais Inglesa. A partir daí, uma verdadeira guerra do ópio se estabelecera entre os dois países a partir de 1839, ocasião em que o governo chinês decidiu erradicar o consumo da droga. O governo da Inglaterra resolveu então dispor de suas forças armadas para sustentar seus interesses no comércio do produto. Nem bem completara o segundo ano de seu reinado, a Rainha Vitória, em 1839, recebeu uma extraordinária carta vinda da China. A missiva tinha como remetente Lin Zexu, o comissário imperial de Cantão, encarregado de combater o contrabando do ópio nas costas chinesas. Lin apelou para que o trono britânico interviesse junto aos seus súditos que comerciavam com o Oriente no sentido de coibir o tráfico que intensificava o vício entre os súditos do imperador chinês. Zexu queria evitar que a China fosse tomada pela fumaça bárbara, efeito do ópio que os ingleses traziam em seus barcos de suas plantações na Índia para vender nos portos da China. Em resposta, a rainha Vitória argumentou que pouco poderia fazer, pois seu reino defendia o livre comércio. Além disso, o ópio era consumido pelos ingleses como láudano e seus efeitos não eram tão devastadores. O Império Britânico, já no século XVIII, estendia sua presença nos 4 cantos do planeta. A Companhia das Índias Orientais recebeu do governo inglês, em 1773, a exclusividade na venda do ópio e, em 1793, a exclusividade da fabricação. A comercialização desse produto no interior da Inglaterra era proibida e os infratores punidos severamente. Contudo, no exterior a venda estava liberada pela rainha. Eram evidentes os prejuízos econômicos e morais do consumo do ópio pelos chineses. Um dito popular à época advertia que na China não haverá um soldado capaz de enfrentar um inimigo, nem dinheiro para manter um exército. O crescimento sem limite no uso da droga levou o governo imperial chinês a proibir o narcotráfico. Os ingleses não respeitaram a proibição. No início do século XIX, os narcotraficantes ingleses contrabandeavam para a China cerca de 4.000 caixas de ópio por ano, número que subiu para mais de 40.000 entre os anos de 1821 e 1851. A partir de 1820, passaram a usar como porto seguro de seus desembarques as condições naturais excepcionais da Baía de Hong Kong. Em 1839, o governo chinês da dinastia Qing ordenou a queima do ópio encontrado em Guangzhou, onde se situa Hong Kong. O ópio queimado publicamente na praia de Humen consumiu 20.000 caixas. A represália inglesa não demorou. Era a primeira guerra do ópio contra a China, desencadeada para garantir a manutenção do narcotráfico. A superioridade bélica permitiu que as tropas britânicas ocupassem em 1841 parte da ilha de Hong Kong, de onde se expandiram, ameaçando inclusive Nanquim. Em 24 de agosto de 1842, a dinastia Qing foi obrigada a assinar o Tratado de Nanquim, concedendo à Inglaterra o domínio da ilha de Hong Kong. Na história chinesa, esse é considerado o primeiro tratado desigual que o país teve de assinar com a Inglaterra. O sentimento nacional foi ferido e o episódio jamais esquecido. Os livros tratam-no como uma ferida no coração do povo chinês.
A Guerra do Ópio constituiu-se numa das mais infames guerras da história moderna. Os chineses não somente foram obrigados a aceitar a importação do ópio, como também a suspender a legislação que afetava o consumo. Durante quase um século, inalar o veneno infiltrado, como disse Lin Zexu, passou a ser uma espécie de segunda natureza do povo chinês. Nada disso maculou a imagem da rainha Vitória, admirada pelo alto padrão moral que exigia a corte britânica, a ponto do vitorianismo confundir-se ao longo do século XIX com o moralismo e o puritanismo. Hoje na História, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávulo Cereza, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br/apoio.